Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso EBD em Síntese Podcast, Classe dos Adultos. Eu sou o presbítero Francimar Araújo, aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, e tenho a honra e a alegria de recebê-los em mais uma gravação para este canal da nossa Igreja Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, e esse programa que é coordenado pelo nosso departamento de Ensino e Educação Cristã, o DENEC. Está comigo hoje o pastor Kleber Maia, segundo vice-presidente aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, também o nosso diretor da Escola Teológica e superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui em nossa sede em Parnamirim, essa igreja que é presidida, pastoreada pelo nosso pastor Abdênego Xavier dos Santos. Pastor Kleber, hoje o trimestre iniciou, né? Novo tema, segundo trimestre, nós estamos agora participando hoje uma gravação dessa terceira lição, a lição que tem como tema do trimestre Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó, essa lição que é comentada pelo nosso querido pastor Elinaldo Renovato de Lima, e o senhor está mais uma vez aqui comigo agora para a gente comentar, para nós comentarmos essa lição, lição de número 3, tão especial, que vai tratar do tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Pastor Kleber, a sua saudação inicial para todos os nossos irmãos, pastores, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, presbítero Francimar, a paz do Senhor, queridos irmãos que acompanham sempre esse podcast que traz subsídios para os professores, né? É uma alegria poder participar mais uma vez na equipe aqui de Parnamirim, ao lado do nosso vice-superintendente da EBD, o presbítero Francimar, e sempre é uma alegria, um prazer poder compartilhar com professores e alunos sobre temas tão importantes que nós tratamos na nossa EBD. Esse trimestre temos a alegria também de ter a revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, né? Que é pastor que congrega conosco ali em Parnamirim, durante muitos anos foi pastor presidente da igreja, e louvamos a Deus por poder chegar aqui e trazer também a nossa contribuição nesse podcast tão importante do nosso DENEC. Muito bem, pastor Kleber. Meus amados irmãos, o tema dessa lição 3, como eu já disse anteriormente, tem para nós a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O texto áureo está em Gênesis, capítulo 16, versículo 2, que nos diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade prática afirma que a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Esta lição traz três objetivos principais: apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus, explicar as consequências de agir por conta própria e encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Os professores, portanto, são chamados a buscarem atingir esses objetivos e exporem essa lição, e não apenas exporem, mas aplicarem essa lição à vida dos alunos, né, trazendo aplicações práticas contextualizadas com a vida cristã, a caminhada cristã. Não adianta nada a gente falar sobre homens patriarcas que viveram há milhares de anos antes de nós, se não trouxermos essas histórias, esses desafios, os seus erros, as suas virtudes para o nosso contexto, né? E o contexto aqui justamente é o contexto da promessa que Deus faz a Abraão, aquele casal, Abraão e Sarai, de fazer daquele casal uma grande nação, de dar uma descendência numerosa. E essa lição 3
pastor Kleber vai tratar de uma ação, né, da ação, principalmente aqui, tomada por Sarai, para tentar cumprir essa promessa de Deus na vida deles, né? Depois de 10 anos, Deus aparece a Abrão, e 10 anos após a promessa de Deus para ele, Sara, então, impaciente, como diz aqui o tema da lição, ela procura, de alguma forma, ajudar a Deus ou agir para que a promessa ela se cumprisse na vida deles. É então, muito interessante porque, lendo e estudando sobre o tema, eu encontrei uma definição interessante sobre promessas, e algumas promessas de Deus, elas não são algo que devemos conquistar, mas aquilo que devemos receber de Deus. Então, a promessa que Deus faz a Abraão e Sarai realmente não estava dependendo em nenhum momento deles, e Deus também não queria a ajuda nem a intervenção daquele casal, né? Então, de fato, eles deveriam era receber o cumprimento dessa promessa apenas crendo. Pastor Kleber, entrando agora no tópico um, depois de já temos introduzido aqui essa lição, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O ser humano realmente fica impaciente, pastor Kleber, com as promessas e busca, de fato, ajudar a um Deus que é todo-poderoso. Pois é, nós temos aqui um ponto muitíssimo importante que traz aí o cerne da lição, não é? O pai da fé, em vez de confiar na promessa, ele tenta ajudar a Deus. E o primeiro ponto aqui que é muito importante de nós entendermos é que a falta de paciência ou a impaciência de Abraão e Sara levou-os a buscar então um atalho, não é? E aí nós vemos claramente, a revista e o texto bíblico nos fala, havia uma promessa já confirmada, que não seria de outra pessoa, mas das suas próprias entranhas que Deus daria o filho. No entanto, por causa das circunstâncias desfavoráveis, principalmente da parte de Sara, né, ou Sarai, nós vemos que ela busca uma solução cultural para esse problema. E aqui nós vemos que o nosso comentarista diz que a impaciência se tornou maior que a fé. Porém, aqui há um princípio interessante que o professor pode explorar. É que, mais do que a impaciência, o que nós vemos aqui, de fato, é uma incredulidade que não se apresenta como uma rejeição aberta, mas como uma tentativa de viabilizar a promessa pelos meios errados. Veja que Sara e Abraão, eles não estão negando a promessa, mas estão tentando operacionar isso de forma carnal. E esse é um meio que muitas vezes o inimigo vai apresentar, né? Essa forma sutil de descrença, de incredulidade, que aqui não é apenas a impaciência. Se nós pensarmos, por exemplo, na tentação de Jesus no deserto, nós vemos que o inimigo vai sugerir exatamente que ele faça aquilo que Deus já havia prometido, cuidar dele, estar com ele. É uma promessa de Deus para quem confia nele, mas ele sugere que ele deveria tomar a iniciativa e também determinar o método pelo qual aquilo se cumpriria. E o grande problema aqui é que Deus havia prometido e não havia necessidade de nenhum costume cultural, porque a promessa de Deus estava de pé. E nós vemos que hoje ainda essas coisas acontecem. Alguém na igreja quer produzir crescimento ministerial, influência, resultados espirituais, às vezes buscando realmente resultados espirituais, mas através de manipulação, de técnicas de controle, de meios humanos,
E mesmo quando o objetivo é espiritual, mas se abandona o caminho da dependência, nós temos aí não apenas impaciência, mas na realidade uma descrença, né, que está disfarçada de impaciência. E aí nós vemos que a Bíblia não coloca a culpa apenas na mulher, como Adão fez lá no princípio. Ele diz que Abraão aceitou participar do plano, né? O comentarista até diz que Agar certamente se sentiu muito honrada. Eu não sei se há essa certeza toda, e o cuidado aqui é que a gente não deve tirar a lição do seu contexto. Agar era uma escrava. É muito difícil uma escrava se sentir honrada em ser usada, né? Trazendo isso para os dias de hoje, e alguém que sabe que vai ter um filho de uma pessoa importante, de fato poderia haver esse tipo de sentimento, mas é preciso guardar o contexto cultural aqui. Então, Abraão não é apenas um coadjuvante passivo, ele de fato resolve participar do plano. E é interessante porque a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis da fé, mas nós vemos que todas as vezes que alguém busca um resultado espiritual através de meios carnais, isso sempre trará muito problema. E o que antes era apenas uma impaciência, na realidade, se transformou em um problema sério familiar, porque o pecado não só traz problemas com Deus na desobediência, mas também problemas nas relações humanas, né? Com orgulho, rivalidade, humilhação e tantas outras questões aí. É importante para o professor entender e explicar aos alunos essa questão de não deixar a ansiedade tomar o lugar da fé. Entender também que a pressão, né, familiar ou de outra maneira, pelas circunstâncias também, podem nos levar a ceder, mas, ao mesmo tempo, o professor precisa levar o aluno a mover-se, né, de entregar as suas ansiedades a Deus. Talvez seja a hora até de fazer uma rápida autoavaliação. Que ansiedades, que problemas nós ainda não entregamos completamente a Deus ou tentamos ajudá-lo nisso. Então, é um ponto importante da lição que o professor pode trabalhar muito bem, tanto expondo o que está aqui, como contextualizando para os nossos dias e levando o aluno agora a aplicar de uma maneira prática, né? Tentando identificar ou buscando identificar áreas em que ele está em impaciência, que na realidade é uma incredulidade velada, e em vez de submeter inteiramente a Deus, e creio que é um ponto muito, muito desafiador para cada aluno nessa lição. Mas aí vem as consequências de você querer tomar o lugar de Deus ou agir por conta própria. E o presbítero Francimar vai abordar esse segundo ponto aí, que já trazem os desdobramentos daquilo que aconteceu com este casal tão conhecido, mas que também tem marcas de erros na sua caminhada, né? É verdade, pastor Kleber, muito bem colocado aqui esse primeiro tópico, que tem como sinopse: Abraão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade, pela impaciência, como o senhor bem falou, pela incredulidade, as consequências de agir por conta própria, né? O primeiro subtópico aqui fala do conflito familiar, e isso aqui fica bem claro, né? H, os historiadores entendem que H pode ter chegado à casa desse casal naquele tempo em que Abraão desceu ao Egito, né? Então, a serva egípcia é muito provável que H tenha sido adquirida ali para ser a serva de Sarai, né? Aquela serva doméstica,
que cuida ali das necessidades da patroa, assim como Abraão tinha o Eliezer, o Damasceno, parece que agora Sarai tem essa mulher egípcia, Agar, e está ali com eles, é uma serva, por certo, com as suas qualidades, e Sarai então vai usar de um artifício cultural na época, quer dizer, era comum a mulheres ricas que eram inférteis usarem aquilo que nós poderíamos conhecer como barriga de aluguel, né? Ou seja, a mulher engravidava, a serva engravidava, mas o filho pertencia à dona, pertencia ao casal, né? Então a serva ela não tinha nenhum direito sobre aquela criança que viesse a nascer, até porque a serva era uma propriedade, então aquilo que iria nascer dela também pertenceria aos seus proprietários. Então, o filho, na verdade, seria de Abrão e de Sarai, né? Legalmente isso poderia acontecer, mas esse não era o método, né? O propósito de Deus, de fato, era não dar um filho a Abraão por meio da concubina, da serva, mas sim da sua esposa, né? Mostrando aqui um princípio bíblico relacionado ao casamento. Muito interessante também, na leitura bíblica em classe, nós vemos, pastor Kleber e irmãos aqui que nos acompanham, que no versículo 3 diz assim: assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Então, perceba, primeiro as relações aqui são muito claras, né? Há uma esposa, há um marido e há uma serva. E as atitudes de Sarai lembram muito as atitudes de Eva, quando tomou do fruto, deu a Adão e ele comeu, né? Então, a gente vê aqui muito essa similaridade de atitudes, ou seja, a mulher que toma a frente, que pega a serva, que entrega ao marido e ele coabita com ela. Então, nós vemos aqui uma replicação, né, dessa ação, né, da mulher assumindo aqui a liderança, do marido aceitando essa liderança da mulher, uma liderança imprudente, né, que em alguns momentos a esposa ela pode auxiliar, liderar, ajudar o marido, mas nesse caso aqui foi uma atitude totalmente imprudente e que não mediu as consequências. E esse tópico 2 justamente fala sobre isso. Quais as consequências? Assim como Adão e Eva tiveram conflitos dentro do casamento, agora nós vemos também o casal chamado por Deus para uma grande obra, para um grande projeto, agora vai precisar lidar com o conflito familiar, conflito entre marido e mulher, o conflito da serva, que agora assume uma posição importante, né? Ou seja, acha que porque está grávida de Abrão, deixa de ser serva, mas na verdade continua sendo serva, ou quer usar dessa criança para obter privilégios, e então há um conflito aqui estabelecido, né? E faz com que Sara abuse da sua autoridade, né? Pedindo para que Abraão primeiro tome uma atitude. Abraão, mais uma vez, não toma nenhuma atitude, mas delega para a mulher fazer o que bem entendesse. E o que a gente entende desse texto, e segundo muitos comentaristas, é que Sara, então, de certa forma, aflige ou castiga com muito rigor, passa a ter uma atitude muito dura, muito rígida com essa serva, a ponto dela não aguentar. E a ideia que nós entendemos desse texto é que H possivelmente tentou voltar para sua terra, retornar para sua terra com aquela criança. Uma criança que não era mais dela legalmente, né? Aquela criança pertencia a Abrão e a sua mulher Sarai, segundo as leis daquele tempo. Então há um conflito, né? Um desentendimento entre esse casal. H se volta contra a sua patroa e ela então sofre com isso e foge. E aí nós entramos aqui no subtópico 2 e há algumas considerações interessantes, algumas informações. Primeiro, por exemplo,
H é o primeiro personagem da Bíblia a quem o anjo do Senhor aparece. Então, é a primeira personagem da Bíblia a quem esse anjo do Senhor, né, tido como uma teofania, como uma pré-encarnação da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Né? Alguns colocam também como um anjo especial de Deus. Mas, enfim, é esse personagem que aparece, pastor Kleber, e aparece muito em contextos para falar a mulheres que eram estéreis, que iriam ser mães de personagens importantes, né? O caso da mãe de Sansão, da mãe e de outras personagens na Bíblia. Então, também H é a primeira mulher a receber uma promessa direta da parte de Deus. Então, o anjo ele faz ali uma promessa a respeito daquela criança, né, da importância que aquela criança teria, de como ele prosperaria na terra. Fala, então, não apenas promessas, mas também profecia, né, a respeito do futuro daquela criança. Também H é a única personagem do Antigo Testamento atribuir um novo nome a Deus. Então, ela atribui ali um novo nome a Deus a partir daquela experiência que ela tem de Deus lhe aparecer e ela dá aquele o Deus que me vê, né? Ou o Deus a quem eu vejo é também o Deus que me vê naquela sua aflição. Então, aqui há uma aplicação muito forte, né? O Deus que vê a nossa aflição, lembrando que H estava sendo injustiçada, né? Ou seja, o rigor de Sara, a atitude que Sarai teve com aquela serva foi uma injustiça, foi muito rígida, foi além. E Deus aqui se levanta como um defensor daquele que sofre injustiça, daquele que está sendo colocado numa posição de não ter forças, né, de não ter condições de agir, possivelmente ela não sobreviveria àquela situação. Então percebam que há uma aplicação muito importante ao Deus que nos vê nos nossos sofrimentos, nas nossas injustiças que passamos, no desprezo, no sofrimento. Então, isso é muito importante o professor aplicar. E o Deus que entra em ação, né? Ou seja, o Senhor que ama a justiça e aborrece a iniquidade, conforme diz o salmista no Salmo 45, versículo 7. Né? Deus aparece ali por meio do anjo do Senhor, fala com aquela mulher e ordena que ela retornasse. Então percebam que há uma promessa para ela e para aquela criança, há uma predição de um futuro de prosperidade, de crescimento, de importância, mas também há uma condição. Né? Deus estabelece ali uma condição: volte, se humilhe, volte à posição. Você não deveria ter saído de lá, até porque H não foi mandada embora, ela não foi expulsa de casa, né? Então, Deus ordena para que ela volte. E aí, o comentarista, o pastor Alinaldo, traz muito essa questão, né? Que há muitos momentos em que nós precisamos passar, né? Deus permite que passemos por situações de humilhação, de privação, de sermos colocados, às vezes, numa situação de injustiça, mas é na nossa permanência, na nossa confiança em Deus, que Deus ele vai se levantar, ele vai se levantar pela nossa causa, vai ser o nosso advogado, vai ser o nosso juiz, vai ser o nosso defensor, e mais é necessário, às vezes, nós seguirmos a palavra de Jesus, né? Aqueles que se humilham, né, serão exaltados, né? Aqueles que são humilhados e permanecem esperando que Deus os honre, que Deus os levante, que pleiteie a sua causa, eles serão honrados pelo Senhor. Então, meus irmãos, são aplicações especiais, importantes, que nós devemos trazer para os alunos. Eu volto aqui com o pastor Kleber, nesse terceiro tópico, lembrando, né, agir por conta própria tem consequências ruins, não podemos medir, não sabemos até onde essas consequências podem vir, mas Deus, ele, na sua misericórdia, na sua graça, não nos deixa, né, totalmente cada um de nós totalmente
largados em nossas consequências. Quando há uma busca pelo Senhor, há uma humilhação diante de Deus, Deus ele pode reverter esse quadro e nos ajudar, nos levantar. Então, nós vamos para o tópico 3, pastor Kleber, para o Deus que conduz a história, né? O Deus que ouve e vê, que age conforme a sua soberania e vontade, e o cuidado de Deus em todo o tempo. Pastor, cada um de nós tem experiências, né, boas de perseverarmos e sermos pacientes, e não tão boas quando a gente decide agir por conta própria. E onde entra a soberania de Deus em tudo isso, né? Como Deus está agindo, mesmo que esse casal esteja tentando mudar o plano de Deus e agir ali querendo favorecer ou ajudar a Deus, como onde entra essa soberania, que é um tema tão às vezes confundido por muitos irmãos, a soberania de Deus e a ação humana, como que Deus está agindo apesar dessas ações aqui que nós percebemos. Nós temos um terceiro tópico muito interessante que nos leva a refletir exatamente sobre como Deus está conduzindo tudo apesar dos defeitos, dos erros, dos atalhos, né? E o que nos deve chamar a atenção nesse último tópico é que, de fato, Deus ele é soberano. Deus não perde o controle de nada, né? Deus está sendo revelado aí, e como o senhor bem frisou, é a primeira vez que H vai ter esse contato com Deus e alguém vai ter o contato com o anjo de Deus e até lhe dar um nome, né? Mas isso é a forma da Bíblia revelar Deus, né? Nós precisamos sempre lembrar que o objetivo maior da Bíblia não é revelar a fé ou os insights teológicos de H, mas sim como Deus se revela, e Deus é visto, então, aqui como aquele que ouve, que vê, ou seja, que não perde de vista tudo o que está acontecendo. A providência divina é algo tão extraordinário que Deus acompanha cada ser humano em todos os seus momentos, conhece o nome, sabe a história, conhece o futuro de cada pessoa. Então, nós temos aqui uma ênfase nessa soberania de Deus que deve ser também aplicada à vida do aluno, né? Deus ouve H, conhece H, sabe o futuro de H, o futuro do filho de H, mas essa verdade pode ser dita para qualquer pessoa da sala de aula, trocando o nome de H por qualquer aluno. Deus nos ouve, Deus nos acompanha, Deus sabe o que nós precisamos, né? E, no entanto, o que nós vemos é um Deus que é soberano, mas é gracioso, né? O tópico diz, o segundo, que Deus faz conforme a sua soberana vontade, mas o que nós vemos na vontade de Deus é que ela é uma vontade cheia de graça, porque Deus não tinha obrigação aqui de abençoar Agar, que estava no erro de ser alguém que estava zombando, que estava se orgulhando, né? E Deus poderia puni-la, Deus poderia salvar o menino por causa da promessa a Abraão, mas eventualmente não havia uma promessa de Deus para Agar, né? Mas Deus resolve incluí-la com a sua graça, né? Nós vemos alguns modelos teológicos aí que apresenta Deus como um soberano que parece que tem prazer em punir, mandar para o inferno, em castigar. E na realidade nós vemos um Deus que é soberano, ninguém manda nele, ninguém o obriga a fazer nada, mas ele resolve agir graciosamente, né? Soberanamente gracioso. Então ele vai ao encontro de Agar
lhe ensina o caminho de ser abençoada, que vale para todos nós, né? O caminho de humilhar-se, porque ela não sabia ainda, mas a Bíblia vai ter muitas promessas boas para aquele que se humilha, e Deus, é, quando nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre isso, o apóstolo Pedro falando sobre isso, talvez não, eles com certeza têm o pano de fundo de toda a história bíblica em sua mente. Então, quando ele diz que Deus dá graça ao humilde, né, mas o soberbo conhece de longe, nós temos um exemplo na vida de Agar e de Ismael. Deus diz: vá, se humilhe, e o Deus gracioso, então, faz com que essa família seja restaurada. Aqui a gente pode dizer quase que literalmente que Deus tirou Agar do fundo do poço, né? Não estava no fundo ainda, mas já estava no poço, e ali ela foi restaurada por Deus para voltar para o seu lugar, e ela volta com promessas, ela volta com garantias, ela volta com a bênção de Deus, né? Dizendo que ela deveria agora se submeter à sua senhora. É muito interessante porque a Bíblia, ela nunca eh, viabiliza, ou ela nunca deixa margem para quebrar-se alianças, descumprir-se eh, preceitos. A Bíblia nunca estimula rebelião contra ordens estabelecidas, né? A não ser quando essa ordem é maléfica. Mas veja que, mesmo dentro de uma sociedade que tinha relações muito diferentes da nossa, mas Deus diz: submeta, o que deve ser também uma lição para o crente, né? Nós temos, infelizmente, crentes às vezes que não gostam de obedecer o patrão, que não gostam de obedecer aos pais, não gostam de obedecer ao pastor, ao regente do conjunto, ou a outras lideranças, mas aqui nós vemos o próprio Deus, ao mesmo tempo, dando graça e garantias a quem não merecia, mas também dando o caminho. Se humilhe, vá e se submeta, e aí você vai ser abençoada, o que nos mostra então esse cuidado de Deus, né? Onde a graça se estende, na realidade, a todos os personagens. Nós começamos a lição e já recebemos o seu título falando sobre erros. Impaciência, que na realidade é uma palavrinha bonita para falar de incredulidade, de insubmissão, mas a lição termina com graça. Graça de Deus para Agar, para Ismael e, obviamente, para Abraão e Sara, porque eles erraram também, e Deus poderia dizer: olha, isso aqui é o resultado das suas escolhas ruins, então agora você vai ter que roer o osso, vai ter que sofrer isso aí. Mas nós não vemos esse tipo de ação em Deus, no entanto, nós vemos graça, né? E há um ponto interessante que o professor pode também utilizar até como uma, uma ilustração de tudo isso, é que a leitura que Gálatas capítulo 4 faz dessa história toda, né, é algo interessante. Nós vemos como a nova aliança vê a história aqui. E Ismael é apresentado exatamente como o filho da carne, o filho do esforço, da engenhosidade humana, né? De alguém que quer controlar as circunstâncias. E, no entanto, o resultado é escravidão, porque aquilo que nasce do esforço humano, da carne, não herda a promessa. Enquanto Isaac é apresentado por Paulo como o filho da promessa, ou seja, o resultado da fidelidade divina quando se confia e espera nele. Então, é o que exemplifica a espera confiante na intervenção sobrenatural, traz o resultado que Deus realmente promete fazer, e isso gera vida, vida espiritual, vida
debaixo da graça, identidade filial e tudo mais que nós podemos dizer a partir dessa leitura que Paulo faz, né? Não está assim explícito na lição, mas eu creio que, havendo tempo, o professor pode finalizar com essa visão de como a nova aliança vê, né, essa história. E, acima de tudo, no final, nós vemos que o grande exemplo de todas estas coisas é o Filho de Deus, que cumpre seu ministério, espera no tempo de Deus, submete-se à sua vontade e também sofrendo rejeição pelos homens e tudo mais, mas vai até a cruz como servo obediente e alcança tudo o que o Pai havia prometido para ele, o que nos leva, portanto, a entender que confiar em Deus, esperar em Deus, não é perder tempo, é aguardar que aquele que tem o controle de tudo faça da sua maneira e no seu tempo, porque Deus sabe fazer melhor do que nós, né? Eu costumo dizer que Deus sabe cumprir melhor do que nós sabemos crer, Deus sabe fazer melhor do que nós sabemos esperar. Mas a lição aqui, a conclusão dessa lição é exatamente que a incredulidade pode se manifestar na forma de impaciência e de uma autossuficiência humana, mas o texto não termina em juízo sobre o erro humano, mas na demonstração da misericórdia de Deus para com todos os envolvidos, especialmente Agar, mas também para Abraão e Sara, e essa distinção entre o filho da promessa e o filho segundo a carne é um terreno amplo que Paulo vai argumentar sobre a liberdade dos filhos de Deus e como em Cristo nós também somos filhos da promessa e não ganhamos isso pelo esforço, não alcançamos isso pelos meios que inventamos, né? No final, a história de Abraão e Sarai, e Agar e Ismael é uma grande ilustração de como a salvação não se conquista, mas se recebe de Deus confiando na sua soberania, o que é um ponto final muito importante. Aqui o professor pode conduzir tudo isso. Eu creio que será uma lição muito rica, onde o professor, no final, leve o aluno não apenas a compreender, mas a aplicar essas verdades na sua vida, de descansar em Deus, né? Submeter-se ao senhorio de Deus e ao senhorio de Cristo, perseverando mesmo nas circunstâncias difíceis e confiando que Deus reescreve histórias e conduz tudo a um final glorioso quando confiamos nele. Glória a Deus por tudo, meus amados irmãos, que podemos já ouvir, conversar, refletir nesta aula, nesse subsídio. Eu quero agradecer ao pastor Kleber por mais uma vez estar conosco, né? Quero agradecer essa oportunidade que nós temos de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, daquilo que Deus tem falado aos nossos corações através dessa lição e desejar a cada professor, a cada pastor, a cada líder, a cada aluno, você que participa desse programa, que faz parte da Escola Bíblica Dominical, um trimestre abençoadíssimo e que essa terceira lição ela seja de edificação para todos nós. Eu tenho certeza que Deus usará você na ministração dessa aula com muita autoridade, sabedoria e graça, né? Porque, como o pastor Kleber falou, e nós temos que ver que a história desses homens é, de fato, a história de Deus por meio desses homens, né? O Deus que se revela, é o Deus que age, apesar de Abraão, apesar de Isaac e apesar de Jacó, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que leva até o final os seus planos e os seus propósitos. Nós vamos terminar fazendo essa oração, orando para que Deus nos abençoe e continue usando esse canal como instrumento da sua bênção para as nossas vidas. Pai bendito e poderoso, nós te bendizemos, te glorificamos, Senhor,
por esse tempo que estivemos aqui e que esta aula ela seja para edificação, para abençoar muitas vidas, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que cada professor possa ser um instrumento teu, Senhor, para abençoar muitas vidas. Que essa lição seja ministrada com sabedoria, com graça, com misericórdia, com autoridade, com conhecimento bíblico, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em cada coração. Que possamos sair da teoria para a prática e vivermos, Senhor, a fé, nas tuas promessas, a não nos precipitarmos, a não agirmos impacientemente, movidos pela incredulidade naquilo que o Senhor prometeu, que por mais distante que esteja dos nossos olhos, das nossas condições, o Senhor é fiel para cumprir e usará os seus meios, seus métodos e entender, cada um de nós possamos entender que as tuas promessas são recebidas pela graça e não pelos nossos esforços, pelos nossos métodos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Kleber, muito obrigado. Deus o abençoe, continue sendo usado por Deus. E o nosso abraço a cada um dos irmãos que vai acompanhar essa aula da terceira lição da classe dos adultos, pastor. A paz do Senhor. Até Amém. a próxima. É um prazer, que Deus abençoe a sua vida, continue te usando, usando cada professor aqui e que possamos fazer da EBD não apenas um tempo de instrução, mas de edificação de vidas para a glória do nome do Senhor. Até nosso próximo encontro aqui no podcast EBD em síntese. A paz do Senhor, meus irmãos. Até a próxima.